Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tudo certinho? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos continuando a nossa reflexão da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. E hoje o tema da nossa leitura é a obra de Deus avança pelo poder do Espírito Santo. Você já teve a sensação que precisa ser bom o suficiente para Deus usar você? Precisa falar melhor? Conhecer melhor? Ter mais influência, ter mais capacidade? Talvez você já tenha olhado para alguém e pensado: eu nunca conseguiria fazer o que essa pessoa faz. Mas existe uma verdade que precisamos recuperar. A obra de Deus não depende, em última instância, da capacidade de quem trabalha. Ela depende do poder daquele que nos chama. E talvez um dos nossos maiores problemas seja justamente este. Nós dizemos que dependemos de Deus, mas muitas vezes vivemos como se tudo dependesse de nós mesmos. Hoje, na nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical, nós encontramos um tema extremamente necessário, que a obra de Deus avança pelo poder do Espírito. Eu quero então começar lendo o texto. 1 Coríntios, capítulo 2, do 3 ao 5, que vai dizer assim: E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Perceba uma coisa impressionante. Quem está falando isso? Paulo, um homem instruído, capaz de argumentar, um profundo conhecedor das Escrituras. Paulo tinha formação, tinha conhecimento e muita capacidade intelectual. E mesmo assim, ele reconhece que a confiança dele não estava nisso. E aqui nós encontramos a nossa primeira grande lição. O conhecimento é importante, mas não substitui a dependência. Existe um erro que podemos cometer quando falamos sobre o poder do Espírito Santo. É pensar que depender do Espírito significa desprezar estudo, preparação, conhecimento ou excelência. Não é isso. Paulo estudava, argumentava, conhecia profundamente as Escrituras. O próprio Novo Testamento demonstra a profundidade intelectual do apóstolo lá em todas as suas cartas. O problema não é ter conhecimento. O problema é transformar o conhecimento em nossa fonte de confiança. Preparação não é uma inimiga da unção. Teologia não é inimiga do Espírito Santo. O estudo não é inimigo da fé. O problema começa quando aquilo que deveria ser uma ferramenta passa a ocupar o lugar que é de Deus. Porque existe uma diferença enorme entre dizer: Senhor, preparei-me da melhor maneira possível, agora dependo de ti. E dizer: eu me preparei, portanto consigo sozinho. São duas posturas completamente opostas, diferentes. Uma utiliza os dons recebidos de Deus e a outra transforma os dons em autossuficiência. E Paulo diz: eu não quero que a fé de vocês esteja apoiada na sabedoria dos homens, mas no quê? No poder de Deus. E isso, meus irmãos, é muito sério, porque significa que podemos construir coisas impressionantes aos olhos humanos e ainda assim espiritualmente vazias. Nós podemos ter técnicas sem transformação, eloquência sem presença, organização sem dependência, conhecimento bíblico sem comunhão com Deus. E talvez seja por isso que precisamos constantemente perguntar: em que está apoiado a minha confiança? Um outro ponto que eu quero trazer para vocês também, lembra de João Batista? Ele disse uma vez: importa que ele cresça e eu diminua, lá em João capítulo 3, versículo 30. Essa frase é muito conhecida, mas pense no peso dela. João Batista havia construído um ministério, pessoas estavam indo a ele, multidões ouviam a sua mensagem, por mais dura que seja, multidões ouviam sua mensagem. Ele tinha muitos discípulos, ele tinha muita influência, até que Jesus começou o seu ministério. E as pessoas começaram a ir até Jesus. Então, alguns homens chegaram a João praticamente dizendo assim: João, as pessoas estão indo para ele. E João poderia ter enxergado Jesus como uma concorrência, mas não. João sabia uma coisa que todo cristão precisa saber: o reino de Deus não existe para construir o nosso próprio nome. João sabia quem ele era e principalmente sabia quem Cristo era. Por isso, ele consegue dizer: ele precisa crescer e eu preciso diminuir. Isso, meus irmãos, é maturidade espiritual. Porque, meus irmãos, a imaturidade pergunta: será que estão me reconhecendo? Maturidade pergunta:
Cristo está sendo glorificado? A imaturidade pergunta, por que escolheram aquela pessoa e não eu? A maturidade pergunta, o reino está avançando? O imaturo quer aparecer, o maturo quer servir. E aqui nós precisamos fazer uma pergunta que pode ser muito desconfortável. Se Deus realiza algo extraordinário através de outra pessoa e ninguém saber que você participou, você continuará feliz porque Deus foi glorificado? Essa pergunta revela muita coisa, porque existe uma diferença entre querer que a obra de Deus cresça e querer crescer através da obra de Deus. E João Batista, ele nos ensina, não precisamos ser o centro quando Cristo é o centro. Quando falamos que a obra avança pelo poder do Espírito, nós também precisamos entender quem é o Espírito Santo. Biblicamente, o Espírito Santo não é simplesmente uma energia espiritual que recebemos para realizar coisas. O Espírito Santo é Deus. Ele ensina, guia, consola, convence, distribui dons à igreja, capacita a igreja. Lá em João 16:13 vai dizer assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E antes da sua ascensão, Jesus declarou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que aqueles apóstolos receberiam o poder de Deus que viria sobre eles através do Espírito Santo. E eles seriam testemunhas de Jesus. Observe a ordem. Jesus não disse, vocês serão minhas testemunhas e depois receberão poder. Não. Ele disse, vocês receberão poder e aí sim serei as minhas testemunhas. Porque, meus queridos, a missão é maior do que a nossa capacidade natural. A igreja recebeu uma missão sobrenatural, portanto, necessita de capacitação também sobrenatural. E isso não é espetáculo, é dependência. Às vezes, nós pensamos no poder do Espírito Santo somente em manifestações extraordinárias. Mas o poder do Espírito também aparece quando alguém consegue perdoar aquilo que humanamente não conseguiria. Quando alguém permanece fiel em meio à pressão, quando uma pessoa vence um pecado que durante anos parecia dominá-la, quando alguém encontra coragem para testemunhar Cristo, quando servimos sem receber reconhecimento, quando alguém permanece firme mesmo quando ninguém está olhando. Isso também, meus amigos, é obra do Espírito Santo. E existe outro texto que conversa diretamente com esse assunto. João 15:5 vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Mas aqui a gente tem que parar para pensar. Jesus está falando do fruto espiritual verdadeiro. Nós podemos produzir movimento, mas somente Deus produz vida. Nós podemos produzir emoções, mas somente Deus transforma corações. Nós podemos convencer alguém intelectualmente através da oratória, mas somente o Espírito Santo convence profundamente do pecado e conduz à verdade. Por isso existe algo perigoso. É possível trabalhar para Deus e aos poucos deixar de depender de Deus. Você começa orando porque sabe que precisa e depois aprende, adquire experiência, domina aquela atividade. Quando percebe, aquilo que antes fazia de joelhos começa a fazer apenas por causa da experiência. E aqui nós precisamos voltar a 1 Coríntios 2. Paulo tinha experiência, mas ele continuava totalmente dependente de Deus. Aqui eu quero indicar um livro para quem deseja estudar mais sobre este assunto. O Espírito Santo, de Billy Graham. Billy Graham ficou mundialmente conhecido pela evangelização, mas nesse livro ele trabalha questões fundamentais sobre a pessoa e a atuação do Espírito Santo na vida cristã. E uma das coisas importantes quando estudamos o Espírito Santo é perceber que sua obra não se resume a momentos específicos dentro do culto. Nós precisamos do Espírito Santo na segunda-feira de manhã, na terça, na quarta, na quinta. Precisamos do Espírito Santo no trabalho, na nossa casa, nas nossas decisões, quando somos provocados, quando precisamos controlar nossas palavras, quando precisamos amar pessoas difíceis, quando precisamos escolher entre aquilo que nossa carne deseja e aquilo que agrada a Deus. Porque uma vida cheia do Espírito não é demonstrada apenas pelo que acontece dentro da igreja, é demonstrada também pelo caráter que é manifestado fora dela. Agora, observe algo que Paulo nos diz. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. Isso quebra uma ideia muito comum. Às vezes imaginamos que alguém usado por Deus nunca sente medo, nunca se sente incapaz, nunca fica inseguro, mas Paulo admite sua fraqueza. E talvez essa seja uma palavra para alguém que está assistindo esse vídeo e pensando, Deus não pode me usar porque sou fraco. Talvez você tenha invertido essa lógica. A sua fraqueza não precisa ser o lugar onde Deus desiste de você. Ela pode ser justamente o lugar onde você aprende a depender de Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios 12:9 que a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na
fraqueza. Isso não significa glorificar a incompetência, não significa não estudar, não buscar excelência, mas significa reconhecer. Eu faço aquilo que está ao meu alcance, mas sei que aquilo que somente Deus pode fazer pertence a Deus. Você prepara a mensagem, mas Deus toca o teu coração. Você ensina seu filho, mas é Deus quem transforma o coração dele. Você evangeliza, mas é o Espírito Santo quem convence. Você planta, você rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Isso é libertador. Você não precisa carregar nas costas aquilo que pertence a Deus. Então, qual é a nossa responsabilidade? Se Deus quem dá o crescimento, então o que é que eu faço? Seja fiel. Ore, estude, prepare-se, sirva, pregue, evangelize, ensina, ame, cuide. Faça aquilo que Deus colocou diante de você, mas não confunda fidelidade com controle. Você é responsável pela obediência. Os resultados pertencem a Deus. E isso protege o nosso coração de dois perigos. Primeiro, do orgulho quando alguma coisa dá certo, porque se Deus deu crescimento, não temos motivo para nos vangloriar. E segundo, do desespero, quando os resultados não aparecem imediatamente, porque a nossa fidelidade não pode depender de aplausos ou de números. Agora eu quero trazer isso para nossa rotina. Talvez você não pregue, não seja pastor, não seja professor de EBD, mas você tem uma missão. Talvez o seu campo missionário hoje seja sua casa, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu hospital, o seu escritório, sua escola, sua vizinhança. E talvez você esteja tentando resolver tudo apenas com a sua própria força. Então guarde essa frase. Deus nunca pediu que você realizasse uma missão espiritual dependendo exclusivamente de recursos humanos. Nós fazemos a nossa, mas dependemos de Deus. Antes de você entrar no trabalho, ore, peça ao Espírito Santo para que ele dirija as suas atitudes. Antes de uma conversa difícil, ore para que o Senhor coloque as palavras certas na sua boca. Antes de ensinar, ore para que Deus não apenas transmita informação, mas que Cristo seja reconhecido. Antes de tomar uma decisão, ore para que Deus guie a sua palavra. Isso, meus amigos, é dependência de Deus. Talvez uma das frases mais perigosas da vida espiritual seja: eu consigo sozinho, porque o evangelho começa justamente quando reconhecemos que não conseguimos salvar a nós mesmos. E a vida cristã continua pela mesma lógica: dependência. Somos dependentes da graça, da palavra, dependentes do Espírito Santo. João Batista declarou: convém que ele cresça e que eu diminua. Paulo também declarou: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Lá em Atos 1:8 nos lembra: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Percebe como tudo se conecta? O evangelho não é a história de pessoas extraordinárias fazendo grandes coisas para Deus. É a história de um Deus extraordinário realizando a sua obra através de pessoas que aprenderam a depender dele. Então estude, prepare-se, busque excelência, desenvolva seus dons, mas quando terminar de fazer tudo isso que está ao seu alcance, continue dizendo: Senhor, sem ti eu não posso. Porque a técnica pode produzir apresentação, conhecimento pode sim produzir informação, eloquência oratória pode produzir admiração, mas somente o Espírito Santo, meus amigos, pode produzir transformação espiritual. E eu termino deixando aqui uma pergunta para você: em qual área da sua vida você percebe que está tentando fazer sozinho aquilo que deveria estar fazendo em dependência de Deus? Pense sobre isso. Talvez hoje seja o dia de trocar a sua autossuficiência pela dependência de Cristo, se diminuir para que Cristo cresça, e de reconhecer novamente a obra de Deus, a glória de Deus e o poder vem do Espírito de Deus. Se essa reflexão falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa se lembrar de que não precisa carregar a obra de Deus nas suas próprias forças. E se você acompanha as nossas reflexões da leitura diária da EBD, se inscreva aqui no canal para continuarmos estudando juntos as Sagradas Escrituras. Deus abençoe você, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao meu e seu coração. Graça e paz.